Olá, eu sou o professor Cristiano Morini e nós vamos verificar na aula de hoje alguns aspectos relacionados ao comércio internacional. Introdução ao comércio internacional. O tema comércio internacional é um tema que tem feito cada vez mais parte da economia nacional brasileira. Se nós verificarmos que o Brasil é um país que vem se abrindo para o mundo, nós podemos verificar reflexos diretamente associados a essa abertura no dia a dia das empresas e na opção que o consumidor faz por produtos. O papel do comércio internacional no atual estágio de desenvolvimento do país. Se fizermos um recorte na história econômica recente do país, podemos verificar de 1990 a 2008 desempenhos diferentes em termos de comércio exterior no Brasil. Vejam bem, final dos anos 80 e início dos anos 90, podemos verificar que a política que o Brasil praticava era uma política que protegia os interesses nacionais. Essa política de proteção aos interesses nacionais fazia, então, praticamente duas coisas. Uma, mantinha o Brasil mais afastado das importações. Por quê? Porque o câmbio, a moeda nacional, era uma moeda mais desvalorizada. Quando a moeda tem pouco valor, quando a moeda é desvalorizada, fica difícil comprar mercadorias do exterior, porque as mercadorias ficam mais caras. Outra característica que impedia a entrada de produto estrangeiro no Brasil era a alta alíquota do imposto de importação. A alíquota do imposto de importação significa um percentual que deve ser pago em termos de imposto para a mercadoria estrangeira entrar no Brasil. Se a tarifa é alta e a moeda tem pouco valor, isso dificulta enormemente a entrada de mercadoria estrangeira no Brasil. Com esse cenário, havia uma superproteção ou uma proteção propriamente dita de alguns setores internos, nos quais eram protegidos frente à concorrência estrangeira. E nesse cenário de pouca concorrência, o emprego nacional ele é valorizado, há uma diminuição da entrada de mercadoria estrangeira e há também a dificuldade, um menor acesso de produtos estrangeiros para o consumidor local. Isso faz com que o consumidor tenha menos condições de adquirir produtos variados. Essa pouca variedade de produtos faz com que, propriamente, o brasileiro e o consumidor brasileiro ele fique num cenário em que o mercado interno apresenta poucos produtos e muitas vezes são produtos caros, porque a concorrência estrangeira não consegue colocar aqui produtos mais baratos por conta de que a tarifa é alta e a moeda do brasileiro é desvalorizada. Este era o cenário por volta de 1990, quando assumiu então o presidente Fernando Collor de Mello, que estabeleceu algumas políticas externas bastante diferentes do que vinha até então sendo praticado durante os anos 80. Com Collor, ele teve o objetivo de promover um choque de competitividade na economia brasileira. Esse choque de competitividade ele foi caracterizado principalmente pela diminuição dos impostos de importação de uma série de itens que até então entravam no Brasil com muita dificuldade. Com o tempo, os setores nacionais, indústrias nacionais, começaram a perceber que a concorrência estava mudando. Por que mudando? Porque a entrada de mercadoria estrangeira no Brasil começou a proporcionar maior opção de compra para o consumidor brasileiro, que ao invés de comprar produtos brasileiros em muitos casos, passou, com o tempo, a comprar produtos importados. A questão é que havia um outro problema estrutural para essa abertura da economia. Esse problema estrutural estava relacionado diretamente ao poder de compra da moeda, ao câmbio, como falamos. O câmbio brasileiro, por ser desvalorizado, dificultava a entrada de mercadoria estrangeira. Se, por um lado, o governo Collor favoreceu a entrada de mercadorias, reduzindo o imposto de importação gradativamente a partir dos anos 90, por outro lado, ainda era difícil adquirir esses produtos importados porque simplesmente o brasileiro e a empresa brasileira não tinha poder de compra. A moeda era pouco valorizada. Aí veio um outro momento da economia que foi propriamente o início da adoção do Plano Real. O Plano Real foi capaz de fortalecer e criar uma moeda que pudesse fazer realmente frente a moedas estrangeiras, a moedas de outros países. E foi de fato o que aconteceu a partir da introdução do Plano Real em 94, em que naquele momento o real valia praticamente igual a $1. Essa flutuação depois passou
a provocar diferenças entre as moedas. O real começou a se valorizar no início perante ao dólar e depois assumiu uma tendência de desvalorização que segue até os dias de hoje. Mas vocês podem verificar que, de fato, a combinação desses dois fatores foi fundamental para que o Brasil começasse a receber produtos importados. Quais foram os dois fatores, então? A abertura da economia com a redução do imposto de importação e a valorização da moeda nacional. Esse cenário favoreceu a modernização do país. Para vocês observarem de fato como isso aconteceu, é só verificar os números da balança comercial. A balança comercial registra as transações de importação e de exportação, principalmente que um país faz com outros países. É um registro contábil importante porque mostra esse indicador. Se o país está exportando mais do que importando, ele tem um superávit na balança comercial e ele está gerando uma poupança interna graças a recursos que vêm do exterior. Se o país tem um déficit na balança comercial, significa que a importação é maior do que a exportação e, na prática, o país está despoupando. O que significa isso, entre aspas? Que o Brasil, o país, está remetendo divisas para fora em detrimento da entrada dessas divisas, como seria o caso na exportação. Esse cenário e essa característica da balança comercial mostra muito bem um momento em que a economia brasileira começou a se modernizar. Por que se modernizar? Porque se verificarmos que a política comercial brasileira nos anos 80, início dos anos 90, era uma política de proteção aos fatores econômicos, ao emprego nacional, à indústria brasileira, com a abertura da economia, com o aumento das importações, um choque de modernidade começou a acontecer nesse cenário no Brasil. Esse choque de modernidade mostra claramente que as importações começaram a